Olá, pessoal! Vamos agora falar nessa nossa aula 3, né? A gente vai falar sobre operações com conjuntos, tá? Aqui eu dei dois conjuntos e agora eu vou falar sobre as operações com estes dois conjuntos. Quando a gente fala em operações dentro da matemática, logo vem na cabeça de muitos a soma, subtração, multiplicação, divisão. Não tem nada a ver. Aqui ela muda um pouco esses nossos cálculos, podemos dizer assim, tá? Então, as operações com conjuntos, elas têm três operações que são mais utilizadas, né? Mas tem uma quarta que também é utilizada. Mas vamos começar pela união, tá? De conjuntos. A união é uma operação dentro dos conjuntos numéricos, no nosso caso. Eu vou unir estes meus elementos. Então, como eu vou montar a união de A e B? Simples, eu vou pegar todos os elementos, né, números no meu caso aqui, que eu tenho em A e juntar com os de B. Então, vamos lá. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá, e agora? Eu preciso repetir o 1? Não preciso. O 3? Não preciso. O 4? Não preciso. Só vou acrescentar aqui o 6 e o 7. O que é igual na união, eu não coloco, tá? Eu só vou juntar os elementos. Se eu tiver 10 conjuntos, eu vou juntar os elementos desses 10 conjuntos. O que eu tenho comum entre eles, eu não preciso repetir, tá? Eu só escrevo uma vez. Eu não preciso escrever mais de uma vez. E o que é a intersecção, tá? De conjuntos. A intersecção nada mais é do que aqueles elementos que eu tenho de comum nos meus conjuntos. Neste caso aqui, tá? Eu tenho os elementos de A e os elementos de B. Eu tenho menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. No conjunto B, eu tenho o 1, o 3, o 4, o 6 e o 7. Se a intersecção é o que eu tenho de igual nos dois conjuntos, logo, este meu conjunto aqui vai ser formado como? Pelos números que eu tenho igual. Então, eu vou olhar. Eu tenho menos 1 no B? Não. Eu tenho 0 no B? Não. Eu tenho 1? Tenho. Então, o 1 é uma intersecção. Eu tenho 2 no B? Não. O 3? Tenho. Coloco o 3. O 4 eu tenho no B? Sim. Coloco o 4. E o 5 eu tenho no B? Não. Então, estes aqui são os meus elementos da intersecção deste exemplo que eu dei para vocês. Então, a intersecção significa os números que eu tenho de igual nos dois conjuntos, certo? Isto se chama a intersecção, certo? A diferença. A diferença, numa linguagem muito simples. O que está escrito aqui? A menos B. Então, se eu tiver aqui, ó, vamos escrever para vocês conseguir entender bem o que eu quero dizer. Eu tenho esses elementos aqui, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Não é isso? E no conjunto B eu tenho 1, o 3, o 4, o 6 e o 7. Se eu descontar esses elementos daqui, o que sobra? Ó, tirei o 1, tá vendo? Tirei o 3 e tirei o 4. O que sobra em A? Sobra o menos 1, o 0, o 2 e o 5. Este daqui é o meu conjunto, né? É a minha diferença, que a gente chama conjunto de diferença, a diferença de conjuntos de A menos B. Ah, tá, e aquele 6 e o 7, o que eu faço? Nada, deixa ele quieto no canto dele. Porque se estivesse escrito assim, tá vendo? Daí eu ia me preocupar com quem? Eu ia me preocupar com os elementos que sobraram em B.
O conjunto, pessoal, sempre vai ser os elementos que sobram na primeira letra que aparecer. Aqui apareceu A, então é o que sobra em A. Aqui apareceu B, então é o que sobra em B. Quem sobrou em B aqui? O 6 e o 7. Então, cuidado, tá? Cuidado. A menos B não é igual a B menos A. É diferente, porque aqui o conjunto que eu vou passar a ter, vamos supor o conjunto C, ele vai ser o que sobrou de A. Aqui o meu conjunto C que eu vou passar a ter, que eu vou escrever, vai ser o que sobrou em B. Numa linguagem bem simples, é isso. A subtração ou a diferença entre dois conjuntos sempre vai ser o que sobra no meu primeiro conjunto que aparece, ok? Agora vamos fazer um exemplo para pôr isso na prática, né? Para ver se vocês realmente conseguiram entender. Dados os conjuntos A, B e C, tá aqui, ó. O A é 0, 1, 2, 3 e 5. O B, 4, 5, 6 e 7. O C, 4, 5, 6 e 8. Determine a união, tá, de A com C. Então, eu vou montar aqui o conjunto da união de A com C. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever todos os meus elementos que eu tenho em A, ok? Agora, eu vou pegar e vou escrever os elementos que eu tenho em C. Como eu tenho 4 aqui, se vocês quiserem colocar o 4 antes, coloquem na ordem. O 5 eu preciso repetir? Não, não preciso. O 6 e o 8. Esta é a união. Eu peguei todos os meus elementos de A e juntei com os elementos de C. O que é igual, eu não preciso repetir. Aqui está pedindo a intersecção, ou seja, aquilo que eu tenho de comum nos dois conjuntos. Então, eu vou pegar e vou escrever. O que eu tenho de comum em A e B? Olha aqui. Quantos elementos eu tenho de comum aqui? Entre A e B? Só os 5. Logo, ele vai ser um conjunto com apenas um elemento. Aqui está pedindo a diferença entre A e C. Então, vamos olhar aqui, ó. O meu A tá aqui, o meu C tá aqui. Lembrem o que é a diferença? Eu vou pegar os elementos de A e vou escrever aqui embaixo os elementos de C, certo? Quem é a diferença? A diferença é aquilo que sobra em A. Então, vamos riscar aqui, ó. Quem sobra em A? Eu tenho 0 aqui embaixo? Não, 1, 2, 3, não. Só tenho 5. O que sobrou em A? O 0, o 1, o 2 e o 3. Isso daqui é a diferença entre A e C. É este conjunto aqui. Ok? Então, vamos lá. Agora, para o outro que eu fiz aqui, já para complicar um pouquinho. Tá escrito que a intersecção entre A e C, eu vou unir com a diferença entre C e B. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é resolver o parênteses exatamente como a gente faz nas expressões. Então, vamos resolver o parênteses aqui. Quem vai ser esse meu conjunto aqui, ó? A com C. Então, vamos lá. Eu vou escrever A e C. O que eu tenho de comum em A e C? Só o meu 5. Não é isso, ó? A e C, ó. Vamos botar aqui a caneta aqui em cima, ó. O 4 eu não tenho lá em cima, eu só tenho o 5. Então, aqui é 5. Então, eu vou unir este 5 agora com a diferença desse conjunto aqui. C menos B. Vamos pegar aqui, ó. C. O C é 4, 5, 6 e 8. O meu B, 4, 5, 6 e 7. Tirando, que é C, e aqui é B. Ou melhor, eu falei errado. Aqui é C e aqui é B, tá? Eu vou tirar os meus elementos de B de dentro de C, ó. Tirei o 4 que eu tenho de comum, tirei o 5 que eu tenho de comum e tirei o 6 que eu tenho de comum. O que sobrou em C? O 8. Então, aqui é 8. Agora, eu vou unir o 5
com o 8. Logo, eu vou ter o conjunto 5 e 8. Compreenderam? Quando tem essas mais extensas, assim, faz pedacinho por pedacinho. Depois, se é para unir, tu une. Se é para separar, se é para fazer intersecção, tu faz. Se é para fazer a diferença, tu faz. Então, o jeito de fazer não vai mudar. Só primeiro aqui a gente resolve o que tem dentro do parênteses. Então, relembrando, tá? União, eu junto tudo que eu tenho dos conjuntos que está pedindo para mim unir. A intersecção, ela é os elementos que eu tenho de comum nos dois conjuntos. A diferença, eu vou tirar os elementos do meu primeiro conjunto. E o resultado, ou o que sobra do primeiro conjunto, é a minha resposta, tá? E o complementar é exatamente a mesma coisa que a diferença. Agora que eu fiz esses exemplos, vamos fazer o diagrama de Venn para vocês entenderem bem isso daqui, tá? Eu tenho dois conjuntos, tá? E vocês perceberam que eu tenho três conjuntos. Vamos pegar esse daqui. Eu tenho 3 conjuntos e eu tenho um elemento que é comum em todos eles. Então, quando eu tenho um elemento que é comum em todos eles, eu faço isso daqui, ó. Vamos pegar o A e o B, tá? Aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. No conjunto A, eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3 e eu tenho 5. Mas o 5 é comum a A e a B. Então, o 5, ele vai aqui no meinho, ó, tá vendo? Porque ele pertence tanto a A quanto a B, ó. O meu conjunto B é quem? É o 4, o 5 tá aqui, o 6 e o 7. Se eu vou juntar tudo isso, união de A com B, né? Eu vou juntar tudo isso. A união é tudo isso. A intersecção é quem? É aquilo que eu tenho de comum aos dois conjuntos. Se eu diminuir B de A, vou diminuir B de A. Tirei B de A, o que sobrou? Não é o que sobra em A de fato? É exatamente isso. Se eu tirar A de B, sobra isso aqui. Se eu tirar B de A, sobra isso daqui. Compreenderam? Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. E caso vocês tenham alguma questão específica que vocês gostariam que eu esclarecesse, coloquem nos comentários, ok? Então, é isso por hoje, pessoal. Até o próximo vídeo.